Bom dia, boa tarde para todos você que me segue aí no YouTube. A paz do Senhor Jesus para todos os que se inscreveu no meu canal no YouTube. Sejam bem-vindos. Eu tô aqui agora, Tony Silva, do canal Comedião, pois sou um servo de Deus, o qual pratico fazer a vontade de Deus e levar boa nova do Senhor Jesus para todo aquele que nele crê, será salvo. E se você crê, você será salvo. Ele decide por todo mundo pregar o meu evangelho, e aquele que nele crê será salvo. For batizado será salvo. Irmão, é o seguinte, eu venho trazer aqui uma palavra de Deus para você hoje, nesta segunda-feira. A palavra de Deus, lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 a seguir. E a palavra de Deus diz assim, e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um dos quais estais princípios dessa conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou, a estes presidentes e princípios, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os princípios procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar em ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então este homem disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este homem, contra este Daniel. E se não achamos contra ele na lei do seu Deus, então este presidente e princípios foram juntos ao rei e disseram-lhe: assim o rei Dário vive para sempre. E todos os presidentes do reino, os capitões, presidentes
conselheiros, governadores contaram em promulgar um edito real, confirmar a apropriação que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizesse uma petição qualquer, Deus ou qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Seja lançado na cova dos leões. Veja bem. E agora, pois, o rei confirma a provisão e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos métodos e dos persais, que não se podia revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. E Daniel, pois, quando subiu que o edito estava assinado, Daniel entrou em sua casa e ora, e havia no seu canto janelas e abertas do lado de Jerusalém, e três vezes no dia se pusia de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles homens foram juntos, acharam Daniel, orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e respeito do edito real, e disseram-lhe: e porventura não assisti o edito, pelo qual todo homem que fizesse tal coisa, e o rei disse: lançai na cova dos leões. Respondeu o rei, dizendo estas palavras, e conforme a lei dos modos dos persas, que não se podia revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativeiros de Judá, não tem feito caso de ti, rei. Olha aqui, covardia. Olha que covardia, que mentira, que vergonha que fizeram contra Daniel, Então, gente, uma história aqui que todo mundo já sabe o final dela, E é verdade que a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus, ela não passa. Passa céus e terra, mas a palavra de Deus, ela não passa. Então, esses aí, pegaram Daniel, que disse que Daniel não estava fazendo conta. Então o rei mandou Daniel ser jogado na cova dos leões. Leões famintos, leões brabos, famintos. Mas era uma mentira que aqueles presidentes tinham inventado contra Daniel. Só porque Daniel, olha só porque tudo isso aconteceu? Porque Daniel tinha um espírito diferente, que era o Espírito Santo de Deus, e o rei escolheu ele para ser um dos maioral
segunda pessoa dele, né? A segunda pessoa do rei, ali naquele setor do reinado, né? Do rei, né? Do palácio, né? E ele ia mandar em todo mundo, assim como José foi lá no passado. José foi também, né? O segundo rei lá né? Então, a segunda pessoa lá, né? Então, coordenou tudo, né? José, né? Então, qual é a mensagem dessa tarde? Qual é a mensagem para você? A mensagem para você é o seguinte: esses homens, eles desejaram o mal para Daniel não exercer aquela função que estava diante deles, porque ele se achava o tal, ele se achava presidentes, governadores, prefeitos. E por que nós vamos deixar Daniel, que é um Zé Ninguém nos olhos deles, né? Daniel, que é um Zé Ninguém aos olhos dele, vai agora ser a segunda pessoa do rei. Ser a segunda pessoa do rei, imagine só. Olha o que aconteceu. Usaram uma falsidade, um falso documento, uma calúnia que fizeram contra Daniel, para poder o rei condenar Daniel. Para poder o rei condenar Daniel. Você está entendendo? Você está entendendo? Deixa o joinha. Você está entendendo? Deixa o comentário. Você está entendendo? Me segue para o próximo. Né? Deixou uma falsidade, uma covardia, uma calúnia contra Daniel. Mas o que aconteceu? Daniel foi lá, né? Foi jogado na cova dos leões. Os leões fomentos, né? Mas o que aconteceu? Daniel passou a noite todinha lá. Os leões adormeceram, dormiram. Por quê? Porque Daniel tinha um espírito diferente. E além de Daniel ter um espírito diferente, era uma mentira que tinham inventado contra Daniel. Era uma mentira que tinham inventado contra Daniel. Era uma calúnia que tinham inventado contra Daniel. Porque Daniel era um dos menores, né? Ia ser o segundo do rei, você está entendendo? Você está entendendo a lei da injúria, a lei do olho grande, a lei da inveja. O invejoso, ele faz qualquer maneira para te derrubar. O cobicioso, ele faz qualquer coisa para te derrubar. Entendeu? Então, meu amigo, minha amiga, preste bem atenção a uma coisa: nunca faça nada para derrubar ninguém. A palavra de Deus hoje está mandando dizer para você: nunca caluniar ninguém, nunca acredite em falsas mentiras, nunca faça aquilo que você não tem certeza. Na verdade, a justiça é a de Deus. Mas mesmo assim, quando você age por sua conta própria, as coisas é complicada. Aí lançaram Daniel ali naquela cova de leões, sem Daniel dever nada para ninguém, né? Formaram lá um documento errado, um documento, uma falsidade, uma covardia, né? Fizeram isso, né? E lançaram Daniel na cova dos leões, achando que os leões iam comer Daniel. Mas Daniel, ei, quem é lavado e remido com o sangue de Jesus, o leão não come não. Ei, quem é lavado com o sangue de Jesus, o leão não come não. Ei, quem é lavado com o sangue de Jesus tem a promessa de Cristo na vida dele. Ô glória! Tem a promessa na vida dele. Não adianta você promover coisa contra servo de Deus. No outro dia o rei foi tirar Daniel saiu de lá. Bendito seja o Senhor, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. E o que aconteceu? Agora aqueles que julgaram Daniel, aqueles que fizeram a mentira, que inventaram a mentira,
que inventaram a calúnia contra Daniel, foram lançados na cova do leão. E a palavra de Deus diz que foi os homens, as mulheres e as crianças, toda a família, porque todos tinham seu coração mau. Foi lançado na cova do leão. E a palavra de Deus diz que antes de chegar no trono do leão, embaixo na cova, o leão já rasgava todos. Então, pega a visão dessa palavra. Você que anda caluniando os outros, você que anda mentindo, usando a imagem dos outros para mentir, enviando fotos, zap, para mentir, para caluniar, cuidado com a mão de Deus. Cuidado com a mão de Deus, porque os anjos do Senhor estão com aqueles que estão sendo caluniados. Não calune ninguém. Não vá por cabeça de ninguém. Se alguém te falar uma coisa, deixa ele agir da maneira que ele, porque ele vai pagar o preço só. Ele vai pagar o preço dele sozinho. Então pega a visão dessa palavra nessa tarde, certo? Daniel foi ser o segundo do rei, e aqueles que jogou ele lá morreu tudinho, se acabou-se na boca do leão, né? Então pega a visão, gente. A palavra de Deus hoje é essa aqui para você. Se inscreva no canal, deixa o like para o próximo vídeo, certo? E que Deus abençoe a todos, e que Deus te abençoe, e que Deus te livre do coração mau, que Deus te livre da inveja, da covardia, da falsidade, do olho grande, da inveja e da calúnia, porque todos os caluniadores têm um caminho certo. A palavra de Deus diz que o caluniador tem o caminho certo dele. É o mesmo caminho que daqueles que caluniou Daniel. Vai para a boca do leão, certo? Então nunca queira o mal para ninguém, mas deseje o bem sem olhar a quem. Deseje o bem sem olhar a quem. E que Deus abençoe a todos. E tchau e obrigado.